a fé sem a perspectiva da ressurreição é inútil. Tirar a ressurreição do Evangelho de Cristo é esvaziar o Evangelho e torná-lo sem sentido. E era o que estava experimentando estes dois discípulos de Jesus. Não tinha mais sentido tudo aquilo que eles haviam crido, tudo que Jesus havia realizado. É a ressurreição que dá sentido à nossa fé. É a ressurreição que dá sentido à encarnação e à morte de Jesus Cristo. A ressurreição é a concretização da vitória sobre a morte. A ressurreição é a nossa vitória sobre o Covid-19. Mais do que a vacina. Porque a vacina pode nos impedir de pegarmos a doença Covid-19. Mas não vai nos impedir de cedo ou tarde enfrentarmos a morte. A ressurreição é a vitória final sobre a morte. Por isso estou dizendo, a ressurreição é a resposta para toda crise, para toda doença, para toda tragédia que possa nos alcançar neste mundo. A ressurreição é a vitória de todos que em Cristo morreram pelo Covid-19 ou por qualquer outra razão nestes 6 meses que nós estivemos aqui juntos, reunidos. Ela é a minha vitória, ela é a sua vitória sobre a morte. A morte pode nos vencer hoje, enquanto habitamos neste corpo terreno, mas não pode nos vencer em Cristo, pois nele, por meio dele, por ele, ressuscitaremos e viveremos num corpo espiritual para todo o sempre, eternamente. Amém? A ressurreição com Cristo é a resposta para a vida eterna, é a resposta para toda crise. O Evangelho de Jesus é o anúncio do perdão concedido por Deus na cruz. Mas este perdão só tem sentido com a ressurreição. Se a morte fosse o fim do ser humano, Jesus Cristo não precisaria ter morrido por nós naquela cruz. Uma vez que a morte silenciaria a nossa existência para todo o sempre. Entretanto, a morte de Cristo pagou o preço do meu pecado, do seu, dos nossos pecados, do pecado original, realizado por Adão no Éden, pondo fim então ao domínio da morte sobre toda a raça humana. E segundo a Bíblia, todos nós, bons e maus, ressuscitaremos, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Jesus morreu para nos fazer participantes de sua vida. E aqueles que o rejeitam ressuscitarão para a morte eterna, para um viver eterno sem Deus. Isto é morte eterna. Um viver eterno no vazio, sem vida. Porque Deus é vida. E a ausência de Deus é a ausência de vida. Viver parece estranho, mas viver para a morte, viver para a ausência da própria vida, sem Deus. Porque Deus é vida no sentido mais pleno dessa palavra. Ser salvo por Jesus Cristo é vencer a morte, é superar a finitude, é se tornar ser humano pleno e perfeito.
ser salvo por Jesus, é ser inserido na vida de Deus, participar da natureza de Deus. Porque ele diz que nós seríamos um com Ele, como Ele é um com o Pai. Que nós nos assentaríamos no seu trono, que nós reinaríamos com Ele, que nós participaríamos da sua vida. É ressuscitar, por isso, para uma vida abundante. Por isso ele disse que veio para nos dar vida e vida abundante. Portanto, viva o hoje, tendo a perspectiva da ressurreição. O justo, diz a Bíblia, viverá pela fé. Isso significa que o justo viverá fundamentado na certeza de que Deus cumprirá sua palavra. Estes dois discípulos, enquanto eles caminhavam, rumo à cidade, o vilarejo de Emaús, sem a perspectiva da ressurreição, estavam impedidos de reconhecerem a Jesus, estavam impedidos de perceberem a presença de Jesus diante deles. Sem a perspectiva da ressurreição, nós estamos impedidos de percebermos Deus andando conosco em meio a este vale de sombra e da morte, em meio a esta escuridão. Mas quando se tem a perspectiva da ressurreição, a luz de Deus inunda o nosso ser. E mesmo no vale da sombra e da morte, nós andamos cheios da graça, da bondade, da glória de Deus. A escuridão se dissipa, porque ela se dissipa de dentro de nós. Veja só o que diz Lucas 24, verso 15 e 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Você já pensou que interessante, Os dois estão lá discutindo, conversando, caminhando. De repente chega uma terceira pessoa, encosta ali e vai ouvindo o que eles estão falando. E eles não percebem que é Jesus. Eles não conseguem perceber porque na mente deles, Jesus estava morto. E é tão interessante que quando eles começam a descrever isso para Jesus, eles até falam, ele era um profeta. Eles já não viam mais Jesus como Messias. Um profeta que agora foi morto. Porque faltava para eles a perspectiva correta da ressurreição. Eles estavam, sem isso, impedidos de perceberem quem estava com eles. E é interessante que todas as vezes que Jesus aparece ressurreto, aqueles que andavam próximo deles não o reconhecem de imediato. Você lê nos textos, nunca eles reconhecem a Jesus de imediato. Eu acredito que muitos de nós, assim como esses dois discípulos, neste tempo de vale, sombra, de morte, temos tido os nossos olhos também encobertos e não percebemos muitas vezes Jesus caminhando conosco, realizando em nossas vidas. Porque às vezes nos prendemos a este vale, olhamos para as coisas negativas, nos prendemos a tantas coisas ruins e não percebemos o Cristo ressurreto andando conosco. E sabe por quê? Porque assim como aqueles dois discípulos, muitas vezes nós temos ideias e expectativas a respeito de Jesus erradas. Eles tinham uma ideia de Jesus, o Messias, que não correspondiam à realidade da qual eles estavam vivendo. Para eles, o Messias não poderia morrer. O Messias morto? Não faz sentido. O Messias, na expectativa deles, viria e os libertaria do Império Romano. De alguma forma, o Messias iria realizar um milagre, assim talvez como Josué, que fez as muralhas cair.
ou qualquer outra vitória que Deus já tenha feito no passado, eles esperavam do Messias isto. Então, quando Jesus morre, eles não conseguem mais vê-lo como o Messias, o enviado de Deus, porque as expectativas deles a respeito de Jesus e da sua obra estavam erradas. A crença num Jesus imaginário, fruto de uma compreensão errada das Escrituras, os impediu de reconhecer o Jesus real que estava andando com eles. Eles tinham a expectativa de que Jesus trouxesse o paraíso para eles naquele momento. E eu creio que hoje não tem sido diferente. As pessoas buscam Jesus, andam com Jesus e vivem nessa expectativa de que Jesus traga o paraíso para elas. Elas vivem na expectativa de que o mal não vai chegar na minha casa. Elas vivem na expectativa de que sempre haverá um milagre acontecendo na minha vida. E aí então não conseguem perceber o Jesus ressurreto andando com elas, dando força, dando graça, dando saúde, chorando muitas vezes junto, caminhando meio à dor junto, e provendo caminhos de vitória também, porque o próprio Senhor Jesus diz através do apóstolo Paulo em sua carta aos 1 Coríntios, que Ele não nos dá prova, tribulações que nós não possamos enfrentar. E ainda diz, pelo contrário, Ele até mesmo abre portas para que a gente possa vencer. Só que muitas vezes nós criamos sempre a expectativa de que vai descer uma carruagem do céu e vai nos conduzir para uma vitória de uma forma triunfante, sobrenatural, e nem sempre Deus vai fazer isso. E eu não digo que Ele não possa fazer, né? Ele pode fazer. Eu já vivenciei coisas maravilhosas com Deus, milagres maravilhosos, experiências sobrenaturais com Deus, mas elas não são todo dia, elas não são diárias em nossas vidas, e às vezes criamos esse tipo de expectativas, e aí não conseguimos perceber o Jesus ressurreto andando conosco na jornada da vida. Então nos sentimos muitas vezes, na grande maioria das vezes, frustrados, abandonados, muitas vezes até com medo, como aqueles 2 discípulos de Emaús. Mas eu digo a você hoje, Jesus está andando com você. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Eu sempre estarei convosco até os dias finais, até a consumação dos séculos, né? Diz outras traduções. Eu sempre estarei convosco. Se o mar não abrir, se a muralha não cair, se a cura não vier, não se desespere. Certamente, Jesus irá segurar suas mãos e te ajudar a passar pelo vale. Ele não permitirá que o vale te destrua, se você simplesmente estiver atento para ouvir. Ele irá te conduzir e te fará mais forte no final deste vale. Mas é preciso que você se abra para ouvi-lo.